Olá, ferramentas! Bem-vindos à Escolinha de Ferramentas do Manny. Eu sou o Manny e hoje vamos aprender como medir as coisas. Minha escolinha de ferramentas. O aprendizado aqui aumenta. Tirar um prego. Torcer, girar. Fazer concertos. É criar. Escolinha de ferramentas do Manny. Bom, ferramentas, se quisermos cortar um pedaço de madeira para fazer o telhado da casa dos pássaros, o que nós precisamos fazer primeiro? Ah, eu sei! Teríamos que, pedir para os pássaros se mudarem? Não exatamente, Pet. Teríamos que medi-la. Muito bem, Stretch. Aí saberíamos que comprimento o telhado deve ter. Eu sei como medir. 1, 2, 3. Essa tábua mede 3 saltos. Sei, ótimo. Foi uma boa tentativa, Squeezy. Mas tem uma ferramenta que pode nos informar o comprimento exato da tábua. Sou eu, Manny. Exatamente, Stretch. Usamos uma trena como a Stretch para medir quanto de comprimento e de largura um objeto tem. Bom, Stretch, mostra para eles como funciona. 14 centímetros de comprimento, Manny. Agora sabemos o comprimento do telhado da casa dos pássaros. Aqui tem 14 centímetros. Obrigado, Stretch. É importante saber o tamanho exato das coisas. Aí, quando consertamos algo, como a perna de uma mesa, 1,7 m. sabemos exatamente o comprimento. Ou, quando medimos a tampa da mesa, 1,35 m de comprimento. sabemos que comprimento deve ter. Bom trabalho, Stretch. Muito bem. Ah, eu quero medir alguma coisa. Tá bom, Pet. O que você quer medir? Que tal eu? Ah, pode deixar comigo. Você tem 30 centímetros de altura. Ah, eu acho que estou crescendo. É minha vez, minha vez. Me mede, me mede. Desde que você fique quieta. Vejamos aqui. Você tem 11 centímetros e meio. Põe na minha medida. Me mede. Você tem 10 centímetros de altura. É a sua altura, Flicker. 10 centímetros. Yupi! É a vez do Manny. Muito bem, Stretch. Agora me mede. Espera, não precisa medir o Manny. Por quê? Porque o Manny tem 2 pés. Ah, é? E como sabe disso? 1, 2. Viram? 2 pés. Escolinha de ferramentas do Manny. Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje, na nossa aula, nós iremos falar sobre medida de comprimento, isso mesmo. Pegue o seu livro de matemática, seu lápis, sua borracha, tá certo? E vamos colocar na página 148. A tia Angélica irá começar falando uma história para vocês, tá certo? Prestem muita atenção. Toda vida, turminha, o homem teve a necessidade de medir. Medir o tamanho de uma parede, de uma sala, né? Medir o tamanho de um livro, de uma cadeira, de uma mesa. Porém, não tinha nessa época uma medida padrão. Então, o ser humano, ele utilizava as partes do seu corpo. Isso mesmo, usava as mãos, o pé, o passo, a polegada, isso mesmo. O que é a polegada, tia Angélica? Sabe o seu dedinho? Esse dedo, o polegar, né? A polegada é o tamanho aqui, ó, que vai da sua unha até esse ossinho do meio. Não é essa aqui não, gente, é esse aqui, ó. A polegada é que vai desse ossinho aqui do seu dedinho até o próximo ossinho aqui do seu dedo, desse ossinho do meio. Isso aqui nós chamamos de polegada, certo? Então, voltando aqui. Então, o que eles utilizavam? Passo,
o pé, o palmo, né? Então, eles utilizavam o palmo, o pé, o passo. Ele utilizava a polegada, que a tia Angélica acabou de falar. Só que com o passar do tempo, eles viram que tinha necessidade de organizar essa medida. Isso mesmo, colocando uma medida padrão, que pudesse usar para tudo. Por quê? Porque eles perceberam que o tamanho, vamos supor, eu ia medir uma parede, né? Usando o meu palmo. E outra pessoa ia medir também. E aí, via-se que tinham medidas, tamanhos diferentes. Por quê? O tamanho do meu palmo não é o mesmo tamanho do seu palmo. Então, nós temos tamanhos do palmo, do passo, do pé, diferente um do outro, da polegada. E isso mesmo. Então, essas medidas, né, que eram utilizadas, as medidas de comprimento que nós chamamos não padronizadas, elas mudaram e se tornaram o quê? Eles começaram a padronizar essas medidas, né? Então, eles colocaram a medida padrão, que nós chamamos do metro. Então, eles criaram aí a medida padrão, que é a medida muito usada, o metro, né? O metro é a medida padrão. Aí eles criaram os instrumentos de medida, por exemplo, o metro articulado, a fita métrica, a régua, a trena, né? Então eles criaram esses instrumentos. O metro articulado, ele é um metro utilizado pelo pedreiro. Isso mesmo, é um metro bem grande, ele é muito utilizado pelo pedreiro. A fita métrica, ela é utilizada pela costureira, né? A costureira utiliza a fita métrica. A régua, né? Pelos estudantes na escola nós utilizamos a régua. A trena também é muito utilizada pelo pedreiro, tá? Tudo bem? A trena também, nós podemos utilizar a trena para medir o nosso tamanho, certo? Então, turminha, essas medidas não padronizadas, né? O pé, o passo, a mão, né? A polegada deixou de ser utilizada e aí começou a ter o quê? A unidade padrão de medida, que nós muito utilizamos, que é o metro. O metro, você pode escrever a palavra metro ou colocar somente o seu símbolo, que é M. O metro corresponde a 100 centímetros, certo? Então, se eu tenho 1 metro, eu tenho 100 centímetros. O centímetro corresponde a 10 milímetros. Olha só, o centímetro corresponde a 10 milímetros e o metro corresponde a 100 centímetros, né? E para medir grandes distâncias, por exemplo, de uma cidade para outra, eu utilizo um padrão de medida maior, que nós chamamos de quilômetro. Tá certo, gente? Então, se eu vou medir a distância de uma cidade para outra, nós utilizamos o quilômetro, tá certo? Então, nós temos aí a unidade padrão de medida que ficou sendo o metro. Então, nós temos aí, ó, quais são as unidades de medida? Metro, centímetro, milímetro e também nós temos aí o quilômetro, que é para grandes distâncias, tá certo? Vamos exercitar aí a nossa aprendizagem fazendo algumas atividades aí, na página 148. Olhem só, unidades não padronizadas. Antônio e João estão levantando a parede. Letra A, olhem só, gente, comprimento da parede de Antônio, comprimento da parede de João. O comprimento da parede de Antônio corresponde à medida do comprimento de quantos tijolos, gente? Aí você vai contar a quantidade de tijolos que tem aqui. Letra B. O comprimento da parede de João corresponde à medida do comprimento de quantos tijolos? Então, eu quero o comprimento da medida da parede de Antônio e de João. Quando eu utilizo aí, no caso, a quantidade, né, de tijolos que ele utilizou, é uma unidade de medida padronizada ou não padronizada? É não padronizada, né, gente? Porque hoje nós aprendemos que a unidade de medida padrão é o quê? O metro, é a mais utilizada, certo?
Então, quando eu utilizo, então, no caso aqui, o tijolo, é uma unidade de medida não padronizada, certo? A letra E na atividade. Os garotos vão jogar futebol. Para construir cada gol, eles decidiram usar 2 latas separadas pelo comprimento de 6 pés. Então, aqui, eles utilizaram também a unidade de medida não padronizada. No caso, eles usaram o quê? Uma parte do seu corpo, no caso, o pé. E aí, cada um usou, colocando aí, ó, as 2 latinhas para separar, mas cada um usou o que? O seu pezinho, um na frente do outro, para medir a distância das latinhas, né? Então, quem tem o pé maior? Marcos ou Abel? Você vai observar e vai colocar. Então, letra B. Você acha certo que os gols de Marcos e de Abel fiquem em larguras diferentes? Eu acho que não, né, gente? Porque senão um vai ter mais chance de entrar a bola do que o outro. Olha só, turminha. Essas medidas não padronizadas, eles viram que não podia. Por quê? Porque tinha o quê? Tamanhos diferentes. Tamanho de palmo diferente, tamanho de pés diferente, não é isso? Tamanho da polegada diferente. Então, ficou o quê? Muito difícil essas medidas não padronizadas, né? Que eles utilizavam as partes do corpo. E aí se criaram as medidas padrões. No caso aí, vamos ver primeiro o centímetro? Então, o centímetro, então vamos ver. Os desenhos a seguir podem ser medidos com uma régua, graduada em centímetros. Indique a quantidade de centímetros que corresponde ao comprimento de cada desenho. Olhem só, eles pegaram aqui uma moto e mediram usando o quê? Uma régua, né? Essa régua aqui, eles colocaram o tamanho, a medida do desenho, não é de uma moto comum, certo? Então, o comprimento do desenho da motocicleta tem quantos centímetros? Você vai olhar aqui, ó, o tamanho da moto e o tamanho da régua. Então, do número 0 até o número 4, nós temos o quê? 4 centímetros. Portanto, o tamanho dessa moto é 4 centímetros. E aí, fizeram o desenho de um vagão, né? O desenho desse trem mede quantos centímetros? Aí vai do número 0 da régua até o número 8. Então, quantos centímetros nós temos? Então, 1 centímetro, ele é definido por 1 cm. Essa sigla do centímetro, ó, centímetro, você vai usar essa sigla, cm, tá? Que você pode escrever centímetro ou somente colocar o C e o M, que essa sigla representa o centímetro. Agora vamos lá. Escolha os instrumentos de medição, régua, fita métrica ou trena que você usaria para medir o comprimento de cada caso. Por exemplo, se você vai medir uma lapiseira, né, o tamanho da lapiseira, você vai usar qual instrumento aí de medida? Qual instrumento de medida você vai usar? A régua, a fita métrica ou a trena? Então, você vai colocar aí para tia Angélica. Se você vai usar aqui, ó, vai medir o tamanho da sua lapiseira ou do seu lápis, você pode usar, no caso, a régua, isso mesmo. Letra B, comprimento de uma corda. A corda você pode utilizar o quê? Você pode utilizar a fita métrica, você pode utilizar a trena, né? Comprimento do contorno do pulso. Agora se você vai fazer aqui o contorno do seu pulso, você vai utilizar a fita métrica, que é muito utilizada pela costureira. Então, quando ela vai fazer uma roupa, ela vai medir o tamanho do pulso. Então, ela vai usar a fita métrica. E na letra B você coloca a trena, tá certo? Outra unidade de medida é o metro. Então, para expressar a altura de uma pessoa e o comprimento de muitas coisas, podemos usar a unidade de medida, o metro, né? Que é a unidade de medida padrão, centímetro, metro, milímetro. Mas a mais utilizada, igual a tia Angélica falou, é o metro. Então, se você vai medir uma sala, né? Você vai colocar a unidade de medida em centímetro, metro ou milímetro. Então, você vai colocar em metro. O tamanho de uma pessoa será em quê? Em metro, não é isso, gente? Então, vamos lá. Letra A. Quem tem menos de 1 metro de altura nessa cena? Olha só. A mulher tem 3 metros, o menino tem 1 metro, a bananeira tem 2 metros, certo?
Então, quem tem menos de 1 metro de altura nessa cena? Então, quem é que vai ter aí menos de 1 metro? O menininho que tá de fralda e o cachorro, que são menores, né? Letra B, quem tem mais de 1 metro de altura, no caso, gente? A mulher, né? A mulher tem mais de 1 metro de altura. A que tem maior, aqui, mais de 1 metro, é a mulher e a bananeira. Porém, a maior aí de todos eles, entre o menino, a bananeira e a mulher, será a mulher. Letra C, o muro verde claro da cena tem quantos metros a mais de altura que o garoto da camiseta azul? Então, olha só, no caso aqui, ó, não é nem a mulher que tem 3 metros de altura, no caso é o muro verde, né? Então, esse muro verde, quem é que tem mais, né? Quantos metros a mais de altura que o garoto da camiseta azul? Se o menino tem 1 metro e o muro tem 3, você vai fazer 3 menos 1, que vai dar 2 metros. Então, vocês vão colocar, estime as medidas completas com mais ou menos. Do seu braço, ele tem menos de 1 metro de comprimento ou mais de 1 metro? A porta da sala de aula tem mais de 1 metro ou menos de 1 metro? Então, você vai usar aqui para medir a porta da sua casa. Da sala de aula não tem como, né? Porque nós estamos em pandemia, estamos online. Letra C. Minha carteira escolar tem menos de 1 metro ou mais de 1 metro? Então, se você estivesse lá na escola, mas no caso, como você está na sua casa, meça a altura da sua mesa da sua casa, tá bom? Cite 3 animais que têm mais de 1 metro de altura. Então, vocês vão escolher aí animais que são grandes, que têm mais de 1 metro de altura. Outra medida padrão é o milímetro, né, gente? O milímetro, ele é utilizado para medir a pontinha do lápis, a espessura de um canudo, certo? Então, ele é a menor medida. Então, ele é utilizado para medir essas coisinhas bem pequenas, os grãozinhos, certo? Então, eu coloco aí a unidade de medida, milímetro, tá certo? Então, ó, Marcos tentou medir somente a ponta do seu lápis. Ele percebeu que a ponta era muito pequena, menor que 1 centímetro, certo? Menor que 1 centímetro. Ele percebeu que a ponta era muito pequena, menor que 1 centímetro. Então, Marcos escolheu o milímetro para expressar a medição. Então, porque o milímetro ele é menor que o centímetro, certo? Então, qual é a medida da ponta do lápis de Marcos em milímetros? Então, se você ver aqui, gente, ó, entre o número 0 e o primeiro tracinho que tem maior aqui no meio, você vai ver, você vai contar, vai ter 4 tracinhos. Isso aí, cada pedacinho dele corresponde a 1 milímetro. Então, nesse caso, nós temos aí 4 milímetros, tá certo? E a nossa atividade hoje vai até a 151 somente. Então, a próxima. Número 1, contorne a ilustração em que o milímetro é a unidade de medida mais adequada para expressar o comprimento dos objetos. Olha só, o caderno vai dar o tamanho do caderno em milímetro, o botão, o grão de arroz, lantejoula ou prédio. Então, vocês podem ver que a medida aqui padrão para usar para medir o objeto aqui, que eu vou medir em milímetro, vai ser o grão de arroz, que é bem pequenininho, né? Certo? E também a lantejoula, certo? Em quais outros objetos você expressaria comprimentos com milímetros? Aí você vai colocar para a tia, tá bom? Então, número 2, os milímetros também podem ser utilizados para expressar medidas de pequenas espessuras. Qual desses objetos você acha que possui menor espessura, né? Bem fininho. Então, qual é o menor? A folha de papel, a moeda ou a azulejo? Você vai colocar aí para a tia Angélica, tá? Hoje, na nossa aula, nós iremos fazer uma atividade bem dinâmica na nossa aula online. Eu aguardo vocês, não deixem de participar, beleza? Um beijo para vocês e até a próxima aula.